Olá, eu sou Deise Moura, apresentadora do Conversa com Ela, um programa do projeto Revela, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizado por meio do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, do Hospital Universitário Onofre Lopes, o UOL. O projeto Revela, financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil, tem como compromisso a inclusão. Por isso, o nosso programa disponibiliza os recursos de acessibilidade para que todos possam ter acesso ao nosso conteúdo. No caso da audiodescrição, esse recurso já está sendo levado a você agora, no decorrer da nossa conversa. Eu sou uma mulher negra, de cabelos trançados. Estou vestindo uma blusa marrom, um sapato e um casaco caramelo, uma saia jeans. Nosso programa é gravado em estúdio, com cenário em tons de azul e detalhes ocre, com poltronas bege e cinza. As pessoas convidadas e eu, por vezes, aparecemos em plano aberto ou plano fechado. Nesta série especial de entrevistas, nossos convidados, especialistas de diversas áreas, estão tirando dúvidas e conversando conosco sobre a esclerose lateral amiotrófica. Hoje recebemos a doutora Lúcia Leite, uma mulher branca dos cabelos escuros com mechas claras, usando blusa e calça pretas com alguns detalhes em cinza na gola e nos punhos e sapatos bege. A doutora Lúcia é professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com larga experiência em avaliação nutricional, doenças crônicas não transmissíveis, doenças neurodegenerativas, nutrição enteral e genômica nutricional. Vamos conversar com ela sobre a importância da nutrição na ELA. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, por que a perda de peso e a desnutrição são tão frequentes na ELA? O paciente com ELA, ele apresenta perda de peso e desnutrição em até 50% dos casos. E na maioria das vezes isso ocorre pela diminuição na ingestão alimentar e também aumento do gasto energético. Né? Alguns pacientes têm aumento do gasto energético em até 10%. E essa diminuição da ingestão alimentar, ela estaria mais relacionada com uma dificuldade de deglutição ou então uma diminuição do apetite. Quais as possíveis causas dessa desnutrição e o impacto no paciente de esclerose lateral amiotrófica? Então, a principal causa da desnutrição seria a disfagia mesmo, essa dificuldade de deglutição, né? E o impacto disso é muito grave para o paciente com ELA, porque quanto mais perda de peso e quanto maior o grau de desnutrição, mais essa doença pode avançar rapidamente e também o paciente vai ter uma dificuldade na resposta ao tratamento, aos tratamentos que ele faz, certo? Então, assim, até tem um estudo mostrando, um estudo que foi realizado na França, que mostra que a cada 5% de peso perdido, o paciente aumenta o risco de morte em 30%. Então, a desnutrição ela tem que ser combatida, tem que ser prevenida, né? E isso vai melhorar a sobrevida e a qualidade de vida do paciente com ela. E o paciente com ela, ele passa sempre por vários tipos de terapia, né? Uma delas é a terapia nutricional. Quais os objetivos dessa terapia, doutora? Durante a assistência nutricional, né, a gente orienta a terapia nutricional do paciente, cujos objetivos é orientar uma dieta balanceada para esse paciente em termos de energia e também de nutrientes, né, procurando sempre se adequar à realidade do paciente, porque cada caso é um caso, né? E também, muitas vezes, nessas orientações, a gente precisa indicar mudanças na consistência dessa dieta. Muitas vezes o paciente que já está com uma dificuldade para engolir, ele precisa consumir uma dieta pastosa, por exemplo, né?
Ou, em outros momentos, a necessidade de suplementos nutricionais ou de uma alimentação por sonda. Então, assim, são cuidados mais específicos. Então, o objetivo da terapia nutricional vai ser poder ofertar, né, orientar de melhor forma essa dieta e que ela esteja adequada considerando cada caso individual. Os pacientes com ela, eles precisam consumir mais proteínas, suplementos, vitaminas e minerais? Olha, no geral, se recomenda sim uma dieta hiperproteica para o paciente com ela, só que a quantidade de proteína na dieta ela tem que seguir uma faixa de recomendação, né? Ela não pode ser nem de mais, também nem de menos. Então, se recomenda 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, e isso vai ser importante, mas também eu não posso ofertar uma dieta ultraproteica, porque se eu fizer isso, o paciente vai estar consumindo menos lipídios, que são as gorduras, e também menos carboidratos. E todos esses três macronutrientes, né, proteínas, lipídios e carboidratos, são importantes para o paciente com ela. Então, tem que estar tudo muito bem balanceado. Tem que haver o equilíbrio, né, doutora? Bom, alguns telespectadores enviaram dúvidas para a gente por meio de aplicativo de mensagens. Vamos respondê-las? Primeira pergunta: todos os pacientes com ela precisam fazer uso da nutrição com fins especiais, aquela chamada alimentação enteral, não é, doutora? Sim. Nem todo paciente precisa fazer uso da nutrição enteral, mas em alguns casos ela vai ser importante, certo? Então, assim, nós temos alguns critérios para se basear, né, nessa indicação quando a gente fala para o paciente, olha, já está na hora, já tem indicação de fazer uso da nutrição enteral, né? Então, assim, para quem não sabe ou não lembra, nutrição enteral é quando o paciente se alimenta por sonda, né? Então, geralmente, a sonda que nós usamos lá no nosso serviço é a gastrostomia, que é uma sonda que ela é implantada diretamente no estômago. Então, esse paciente ele vai fazer uso desse tipo de terapia quando ele não se alimenta suficientemente por via oral. Quando a ingestão dele alimentar via oral, ela é menor do que 75% do que ele precisa. Além disso, se é um paciente que já tem uma disfagia significativa, né, aquela dificuldade de deglutição, e também quando o paciente tem uma perda de peso maior do que 10%. Então, esses são os critérios principais que a gente se baseia, né, na indicação da nutrição enteral, e é importante que isso seja feito em conjunto com a equipe multidisciplinar, e aí eu destaco o papel do fonoaudiólogo, né, nesse processo, nessa avaliação, e também do médico. Uma outra pergunta: quais as principais complicações nutricionais na ELA? Complicação nutricional, vai estar muito relacionada à presença de desnutrição. Se o paciente está desnutrido, ele tem prejuízo de absorção de nutrientes, ele pode ter uma anemia, e isso já vai afetar outros problemas no organismo, né? Então, pode ter, a própria desnutrição pode gerar uma inapetência, né? Ou uma falta de apetite, né? Pode alterar também a microbiota intestinal. Então, assim, são uma série de repercussões negativas. Inclusive, a desnutrição, quando o estado nutricional do paciente está adequado, ele responde, inclusive, melhor ao tratamento medicamentoso, ele responde melhor a um tratamento com o fisioterapeuta, né, a um tratamento com a terapia ocupacional e etc. Uma última pergunta: por que os antioxidantes são tão importantes na dieta do paciente com ELA? Dentro da fisiopatologia da ELA, né, do que ocorre, nós sabemos que existe um alto grau de estresse oxidativo, que seria o acúmulo de radicais livres no organismo, né, e inclusive no sistema nervoso. Então, alguns nutrientes e compostos bioativos nos alimentos, eles têm esse papel antioxidante. Então, por isso que ele ajuda a reduzir esse estresse oxidativo no organismo e no sistema nervoso. Então, assim, nós temos várias fontes, né, alimentares, tá certo? Que frutas, verduras, quanto mais cor, né, na alimentação, mais compostos bioativos diferentes
que vão estar presentes na alimentação. Então, essa diversidade é muito importante. Doutora, há pouco você mencionou microbiota. O que seria a microbiota e qual a interferência no estado nutricional do paciente com ela? A microbiota intestinal é o conjunto de micro-organismos que vive lá no nosso intestino, né? E nós temos bactérias patogênicas e temos bactérias benéficas. E o ideal é que elas estejam em equilíbrio. Então, assim, nos últimos anos, vários estudos têm comprovado e têm mostrado a importância que essas bactérias exercem na saúde do hospedeiro, que somos nós. Então, por exemplo, as bactérias intestinais, elas digerem as fibras dietéticas que não são digeríveis pelo nosso trato gastrointestinal. Quando elas digerem essas fibras, elas produzem metabólitos, e esses metabólitos são muito importantes para regular tanto o metabolismo do hospedeiro, como também regular várias reações e atividades que ocorrem no sistema neuroendócrino e também no sistema imunológico. Então, do ponto de vista nutricional, uma das funções que eu lembro aqui muito importante da microbiota intestinal é que essas bactérias, algumas das bactérias intestinais, elas sintetizam vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B e a vitamina K. Né? E essa, então, é como se fosse uma fonte a mais de vitamina que o organismo recebe, independente daquela consumida, né, pela alimentação. Além disso, a microbiota intestinal ela é muito importante para a manutenção da integridade da barreira intestinal. Né? Então, assim, um intestino saudável, ele vai poder absorver melhor os nutrientes. E isso estaria relacionado com o estado nutricional do paciente, com ela. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua presença e pelas informações. Obrigada. No próximo episódio tem mais conversa. Para saber mais sobre a Ela ou para rever esse programa, acesse o portal Revela. Até mais!